A paz do Senhor Jesus, a paz de Cristo, que a paz de Cristo possa reinar em tua casa, em tua vida, em teu ministério, na sua família. Hoje eu quero compartilhar com você mais um vídeo esse importante no nosso canal, no meu canal, José Santos, até aqui nos ajudou o Senhor. Um canal onde Deus se faz presente, onde a gente aprende a bendita palavra de Deus. E eu agradeço a você aí, ao pastor Marcos Martins, por estar inscrito no meu canal, ao pastor Ailton, ao diácono Vinícius, à irmã Crislaine, que é minha esposa, e outras pessoas, as 15 pessoas que é inscrito no meu canal. Deus abençoe. É um canal que a gente conseguiu esses 15 escritores, ou seja, 15 inscritos, na raça. Eita! Mas a gente vai chegar lá. A gente vai mais adiante. Tá certo? Eu abençoo a sua vida. Você que deixa o seu comentário, a sua opinião, aí Marcos, Martinho, pastor Marcos, que Deus abençoe também, tá bom? Eu quero compartilhar com você um assunto muito importante. Assunto esse que muitas pessoas desacreditam, não creem. Eu mesmo, particularmente, já escutei muitas pessoas dizendo: eu não creio, eu não acredito. E você? Você acredita? Você crê? Deixe o seu comentário. Esse é o tema de hoje. É possível um homem, ao se encontrar com Jesus, ele é regenerado? Ele consegue ser regenerado numa sociedade pecaminosa? Numa sociedade aonde ele viveu, ou aonde ele vive, antes de se encontrar pecando, roubando, vivendo no mundo do tráfico, do crime. É possível, meus irmãos, senhores e senhoras, você que está do outro lado, você acredita na regeneração quando o homem se encontra com Jesus? Vem meditar comigo. É um assunto muito importante para a gente glorificar a Deus. Eu quero trazer como texto bíblico no livro de Atos dos Apóstolos, livro histórico, aonde escreveu o Dr. Lucas, aonde também ele escreveu, o Evangelho São Lucas, o Evangelho Sinóticos, aonde fala das biografias de Jesus. Glória a Deus. Capítulo 9, versículo 13 e o 14. Diz assim a bendita palavra: Ananias respondeu: Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem. Quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Versículo 14. E para que trouxe autorização dos chefes dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Esse assunto, esse texto bíblico fala sobre a conversão de Saulo de Tarso. Sim. Um homem que viveu no século I, aproximadamente na época de Jesus. Um homem conhecido como Paulo, natural de Tarso, a capital da Cilícia, aleluia, uma província romana
no sudeste da Ásia Menor. E a gente bem sabe que Saulo, que recebe esse nome dentro do judaísmo, era o seu nome dentro do judeu, no meio dos judeus, né? E na sua infância, alguns dizem que ele recebe o nome de Paulo para se comunicar com os gentios. O nome Paulo significa pequeno ou menor. Ele era o apóstolo de Cristo quando ele se encontrou com o Senhor. A palavra apóstolo significa enviado por Deus. E a gente bem sabe que Saulo de Tarso, ele pertencia a uma família religiosa, a um pai que tinha uma vida, uma vida conforme os seus desejos. Era um homem fariseu. Sim, era um homem que era envolvido numa seita religiosa, grupos religiosos, que eram os fariseus. E Saulo tinha o seu pai como fariseu. Também ele era fariseu, como diz a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, ou seja, no capítulo 23, versículo 6, ele afirma para o judeu que ele era fariseu, porque o seu pai também era fariseu. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio era composta de saduceus e outras de fariseus, exclamou: irmãos, sou fariseu. Sim, eu sou filho de fariseus. Sou julgado por causa da esperança da ressurreição dos mortos. Veja só que ele afirma dizendo que ele era fariseu porque o seu pai era fariseu. O seu pai era da tribo de Benjamim. Sim, o seu pai era da tribo de Benjamim. A Bíblia diz no livro de Filipenses, capítulo 3, é o versículo 5 ao versículo 6, diz assim, ao versículo 5 só: circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, em relação à lei, fariseu. Paulo pertencia, o seu pai pertencia à tribo de Benjamim, uma tribo que tinha, como a bênção de Jacó, que dera para o seu filho Benjamim, dizendo que ele seria como lobo, devorador. Isso está baseado, escrito no livro de Gênesis, capítulo 49, é o versículo 27. Benjamim é lobo que despedaça pela manhã, comerá a presa e à tarde repartirá os despojos. Essa era a bênção profética que Jacó dera aos seus filhos, seus 12 filhos. Mas voltamos, para informar quem era Saulo. Saulo era esse homem, que tinha sua família religiosa. O seu pai, ele tinha uma ligação com a província romana.
no meio dos romanos, e por isso que Paulo muitas das vezes, Saulo, né? Ele, quando era julgado pelos romanos, ele tinha defesa dizendo: eu sou romano, porque o seu pai tinha essa ligação. Muitos não têm a confirmação se ele era cidadão romano, mas o seu pai afirmava. Tinha essa ligação, não sei como, né? E Saulo, aos seus 13 anos de idade, ele entra na universidade que se localizava ali, né? Era a sede central em Tarso. Tarso era conhecido como a universidade, né? Onde Saulo ele aprendeu ali em Jerusalém, nos pés de Gamaliel, o rabino, aonde ele aprendeu a lei de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, e o versículo capítulo 23, versículo 6, ou seja, capítulo 22, perdão, o versículo 3 diz assim: sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, capital da Cilícia, mas fui criado nesta cidade, aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, era um rabino, mestre, doutor, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como agora o sois todo vós. Veja só que Saulo era esse homem que viveu aproximadamente no século de Cristo, século I. Aos seus 13 anos de idade, ele se inicia a aprender a lei, a se aprofundar na leitura, na educação, conforme o judaísmo. Aleluia. Após 2 anos, o cristianismo ele se espalha em todo o território de Jerusalém. E diz que Saulo, junto com os fariseus, escribas, dentro da sinagoga, ficou furioso, porque não aceitava que os cristãos, tanto em Jerusalém e Damasco, falassem do nome de Jesus. Aonde eles crucificaram, conforme o primeiro diácono Estevão, homem de fé, homem que tinha o Espírito Santo de Deus. E Saulo, meus irmãos, no capítulo 9, ele recebe uma carta oficial, porque ele pede ao sumo sacerdote para ir a Damasco com o intuito de desfazer, de prender, até mesmo matar os cristãos naquela época. E ele foi. Era um homem totalmente perigoso, que matava, executava, que trazia sofrimento, medo, que afligia o povo de Deus.
mas que Jesus tinha plano, que Jesus tinha solução. E é possível sim, um homem que vive nessa situação, quando ele se encontra com Jesus, é possível sim ele ser regenerado, ele ser devolvido à sociedade de uma forma transformada. Capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, no versículo 3 diz que Saulo, montado num cavalo, ele enxerga um brilho em sua frente, uma luz que resplandecia e clareava todo o seu caminho. Ele não conseguiu enxergar e isso assustou o animal e ele caiu. Sim, ele caiu sobre terra com seus olhos no chão, seu corpo. E ele perguntou: quem é, Senhor? Porque ele escutou a voz: Saulo, Saulo, no versículo 4. Por que tu me persegues? E ele perguntou: quem é, Senhor? Ele disse, Jesus respondeu: eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Interessante. E diz a história mais adiante que Saulo é levado à casa de Judas, né, conhecido como a rua direita, aonde ele estava lá, cego, não conseguia enxergar. E diz a história bíblica que esse homem que maltratava, que foi para perseguir os irmãos, recebendo a carta oficial, ele chegou lá, mas ele chegou cego, ele chegou quebrantado, aleluia, aleluia. Ele chegou humilhado, porque aquele que mexe com aquele que serve a Deus, aleluia, ele cai por terra. Sim, ele cai por terra porque Jesus, ele sempre está no controle da situação. Glória a Deus, porque o Senhor Jesus, ele é misericordioso. A Bíblia diz, meus irmãos, no capítulo 16 do Evangelho de São Mateus, é o versículo 18, diz assim: também eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Ninguém consegue derrotar aquele que Deus edificou, que Deus levantou. Fica tranquilo. Aleluia. Se alguém está te condenando, se alguém não acredita em você, na tua regeneração, na tua libertação, fica tranquilo. Porque foi Jesus que te libertou. Foi Jesus que teve um encontro contigo e ele está dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. O que acontece, meus irmãos? Que Saulo, ele recebeu a visita lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, versículo 13 em diante. Saulo recebe a visita de um discípulo de Cristo por nome de Ananias. E diz a história que Ananias, ele conhecia a fama de Saulo de Tarso. Ananias, ele diz assim: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Aleluia. Mas Ananias disse, no versículo 14: e para aqui trouxe autorização do chefe dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ananias disse ao Senhor: mas Senhor,
eu conheço ele, eu tenho escutado sobre ele, que ele mata o teu povo, que ele prende o teu povo. Mas o Senhor disse: eu vou mostrar a ele quanto é sofrer pelo nome de Jesus. Ananias foi 3 dias sem comer, sem beber, sem enxergar. Ananias revela aquilo que o Senhor se revelou para ele, para Saulo, faz oração e acontece um milagre na vida de Saulo. Ele consegue enxergar umas escamas, como se fosse, umas escamas caindo dos seus olhos, e ele consegue enxergar. Aleluia. E que quando ele se levanta, ele é batizado pelo Espírito Santo de Deus. E o que acontece, meus irmãos, que naquele momento ele começou a proclamar o nome de Jesus. No versículo 20 diz assim: logo começou a pregar a Jesus nas sinagogas, afirmando que é o Filho de Deus. E todos que o ouviam estavam atônitos. E dizia ele: não é aquele que em Jerusalém exterminava os que invocavam o nome de Jesus? Glória a Deus. Mas ele fortalecia, no versículo 22, ele se fortalecia cada vez mais. Mas o que me chama a atenção é que aquele que era o perseguidor, ele se tornou a ser perseguido por alguns que não acreditavam na regeneração. É possível sim, meu amigo. É possível um homem que se encontra com Jesus, que entrega a sua vida a Jesus, é possível sim ele ser liberto, ser regenerado. A Bíblia fala em Lucas capítulo 8, o versículo 27, o versículo 28, 38 e 39, uma passagem muito importante de um homem chamado o Gadareno. Um homem que estava preso, que era preso. No versículo 27, logo que desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito tempo não se vestia, nem morava em casa, mas vivia em sepulcros. Quando viu a Jesus, se prostrou diante dele, dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus? Era um homem que, quando a sociedade prendia ele, as cadeias não conseguiam suportar ele, porque ele conseguia arrancar as grades, as correntes ele conseguia despedaçar. Vivia nu, perturbando, atormentando a cidade de Decápolis. Mas quando ele se encontrou com Jesus, ele disse: Senhor, não me atormente. Os demônios que estavam nele, reconhecendo que Jesus era o Salvador. E no versículo 38, um homem de quem havia saído os demônios pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: volta para a tua casa. Volta para a tua casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então ele foi anunciando pela cidade inteira tudo aquilo que Jesus lhe havia feito, meus irmãos. É possível o homem se encontrar com Jesus e o traficante, o matador, a prostituta,
um homem endemoniado, que a sociedade condena, Lebeque ataca supra, que a sociedade rejeita. Quando ele se encontra com Jesus, dobra o joelho e diz: Senhor, eu entrego a minha vida a ti. Salmos 37, 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. É possível. Ei, você que está em casa aí, você que tem alguém na família que a sociedade rejeitou e até hoje está rejeitando porque essa pessoa entregou a vida a Jesus. Muitos não acreditam, mas tenha fé que Deus vai surpreender os teus inimigos. Ele vai surpreender aqueles que ainda desacreditam no milagre que Deus fez na tua vida. E sabe o que aconteceu? Aquele homem endemoniado se vestiu, voltou até a memória humana. Os demônios saíram da sua vida e ele voltou à sua cidade natal, em sua casa, sua família, e começou a pregar em todas as 10 cidades em Decápolis, naquela região ali, próximo, aleluia, aquela cidade, a Galileia, porque Jesus faz milagre. Você acredita? Eu libero para você uma unção diferente na tua vida. Aleluia. Eu ministro nesse momento, pela autoridade do Espírito Santo, oh aleluia, que o Espírito Santo invade, venha invadir o teu ser, a tua mente, lei tataca supra, e que você seja liberto, e que todos dentro da sociedade onde tu mora possa ver o milagre que Jesus fez na tua vida. Ele fez um milagre na minha vida. Ele mudou o meu viver desde os 16 anos de idade. Aonde a família, os amigos diziam: é rebelde, vai dar para malandro, porque eu tinha um pensamento de projeto. Os amigos do mundo acreditavam em mim. Eu treinava kickbox. E isso me dava mais confiança, proteção. Mas um vazio morava dentro de mim. E eu me lembro que no dia de sábado Jesus falou ao meu coração: entrega os teus caminhos nas minhas mãos e eu vou mudar o teu viver. Hoje eu tenho família. Hoje eu tenho um filho de 6 anos de idade, por nome Manassés, é o filho da promessa. Hoje eu tenho uma casa, hoje eu tenho uma profissão. Hoje Deus me deu nome. Sim. E Ele quer dar nome a você. Deixe o seu comentário. Eu te convido a você deixar a sua opinião. É possível um homem, ao se encontrar com Jesus, ser regenerado? Sim ou não? Isso é em geral. Que Deus continue te abençoando. Que o eterno Deus continue te ajudando. Lembre-se que Ele mudou a vida de Zaqueu. No livro de Lucas, capítulo 19. Ele mudou a vida da mulher samaritana. João, capítulo 4, primeiro. E Ele quer mudar a tua vida. A paz do Senhor Jesus.